Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo, com a nossa, com a nossa série de mensagens, A Bíblia não diz, E nós vamos aqui para a parte 15 já desse estudo, Já peço para você deixar o seu joinha, que é o famoso like, Para você que já se inscreveu, compartilhe, deixa o joinha. Você que vai se inscrever, eu peço mesmo, tá? Compartilhe, deixa o joinha. Você que está chegando agora, tá assistindo eu pela primeira vez, independentemente qual seja a sua religião, Não estamos aqui para falar de placa de igreja ou religião alguma, mas nós estamos com o objetivo desse canal pregar o Evangelho de Jesus, Cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que é o meu objetivo. Quando eu criei esse canal, eu coloquei isso no meu coração, cumprir aquilo que Jesus, ele falou, Que é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho, tá bom? Então, na parte 15, nós vamos falar hoje sobre o grande dia, o dia do juízo, o dia da prestação de contas, e que o Espírito Santo possa me usar, nesse dia de hoje, para poder transmitir essa palavra para você. Parece algo fantasioso, meu amigo e minha amiga, parece algo que é de filme, Mas não é. É algo real, tá? Esse dia, ele vai chegar. O dia da prestação de contas. O dia em que nós estaremos diante dele, Mesmo aqueles que hoje não o querem, não querem saber de servi-lo, não querem saber de compromisso com ele. E todos, independentemente se querem ou não, vão estar diante dele naquele dia, Mas que eu e você que me assiste agora possamos escolher estar do lado certo. Porque aqueles que vão ficar do lado errado, infelizmente, vão sofrer o castigo eterno, Vão sofrer eternamente uma dor sem fim. Então, que eu e você possamos estar do lado certo, Possamos fazer parte do lado que vai passar pelo julgamento, mas não para condenação, Mas para a recompensa de tudo aquilo que fizemos aqui na face dessa terra, O cristão que é salvo, ele vai passar pelo julgamento, mas não para ser condenado. Pelo contrário, para receber a recompensa, o galardão de todas as coisas que praticou, de tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos e ele fez, Isso está nos vídeos mais para frente, até o depois desse, mas hoje o que nós vamos falar é como vai ser esse dia. É claro que a Bíblia, ela não dá muitos detalhes, Ela não dá muitos detalhes, A palavra certa é essa. Ela não dá muitos detalhes de que maneira vai ser. Mas algumas coisinhas a Bíblia coloca, sim. Algumas coisas a Bíblia, ela enfatiza sobre esse dia. Só que tem pessoas aí, que você já deve ter ouvido, que criaram coisas que não existem, que não estão na Bíblia. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer que no dia do juízo vai ser colocado um telão aonde a vida de todas as pessoas vão passar ali, o que elas fizeram, o que elas praticaram. Talvez você já deve ter
ouvido esse tipo de coisa, esse pensamento fantasioso. E nós não podemos criar fábulas, fantasias em cima da Bíblia, porque é perigoso. É perigoso eu, como pregador da palavra, eu querer falar para você algo, meu amigo e minha amiga, que não está na Bíblia, né? Criar uma fantasia, uma história, uma fábula dentro da Bíblia Sagrada é perigoso, porque eu já li para você que me assiste que o próprio Apocalipse diz que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar, né? Então, nós temos que ficar, meu querido amigo, minha querida amiga, somente com aquilo que está escrito na palavra. Não pode passar disso. Não pode ser acrescentado mais, né? Não pode se criar uma fantasia, algo que não existe, né? Então, a respeito do julgamento final, a única coisa que a Bíblia diz, nós vamos lá em Apocalipse, capítulo, vamos lá, né? Versículo, Apocalipse, capítulo 20, verso o 12. Apocalipse, capítulo 20, o verso 12. Olha lá para você ver como João, o evangelista, é claro que na sua época, o João ele tentou ilustrar, vamos assim dizer, a maneira com que ele teve a visão do Apocalipse. Ele tentou ilustrar com as coisas da sua época, com as coisas que tinha na época, ele tentou ilustrar aquilo que foi mostrado para ele. Então, diante do julgamento, olha o que a Bíblia diz, ó. Apocalipse, capítulo 20, verso 12, olha lá. E vi os mortos, né? Pequenos e grandes. Vamos lá, o que é isso? Pequenos e grandes. É aqueles que não foram conhecidos, foram anônimos, né? Que não tiveram famas. E quem que são os grandes? São aqueles que foram bem conhecidos, foram famosos, né? Quantas pessoas famosas já não passaram entre nós que já se foram? Diversas pessoas, presidentes, governadores, cantores, reis, rainhas, né? Então, é o que eu acabei de falar no começo da mensagem. Todos vão estar diante dele, grandes e pequenos, ou seja, aqueles que não tinham fama e aqueles que tinham. Vamos lá. Continuando, né? E vi os grandes e pequenos, né? Que estavam diante de Deus. Aliás, né? Que estavam diante de Deus, é isso mesmo. E abriu-se, olha lá, os livros, né? E abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, a única coisa que a Bíblia ela enfatiza é isso, que o João ele teve uma visão onde os grandes e pequenos estavam diante dele. Isso aí nos dá a entender o quê? Que esse julgamento vai ser algo público, não vai ser algo particular. Vamos tentar ilustrar isso. Tentar não. Pela graça do Espírito Santo, vamos ilustrar isso. Ou seja, Jesus não vai chamar pessoa por pessoa numa salinha em particular e julgar. Não. O evento do julgamento vai ser algo público, vai ser algo para todos. Mas eu não vi a Bíblia falando que vai ter telão. Até então, na época, não existia isso. Mas a única coisa que a Bíblia ela diz o quê? Que grandes e pequenos, ou seja,
foi o que eu acabei de falar. E diante do julgamento, os livros foram abertos. Né? Claro que esse livro que a Bíblia está falando não é o livro que nós conhecemos hoje, mas eram os pergaminhos na época, né? Ou seja, nos dá a entender que Deus, ele tem um livro, cada pessoa, cada ser humano, existe um livro em particular que Deus anota todas as suas obras, tudo aquilo que ela praticou, né? E tem um outro livro que é chamado o livro da vida, né? Que somente o nome dos salvos, os cristãos que são salvos, estão escritos nesse livro. Então, a Bíblia diz que o evangelista João, ele teve essa visão, que os livros foram abertos, ou seja, o livro das obras, e todos foram julgados, independentemente se eram cristãos ou não. Todos foram julgados. Talvez você me pergunte, mas se aquele que não aceitou a Jesus já está condenado, por que então ele precisa ser julgado? Porque ele precisa saber o porquê que ele está sendo condenado, né? Deus, ele não é injusto. Deus, ele vai condenar muitos, mas ele vai explicar o porquê, né? Ele vai explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Deus não faz nada em oculto, né? Sem, vamos assim dizer, sem explicação. Não. Ele vai explicar o porquê que ele vai condenar muitos ao castigo eterno. Então, esses livros das obras, Deus vai mostrar para as pessoas que vão ser condenadas o porquê que elas estão sendo condenadas, né? Agora, os salvos, ele também tem o livro das obras. Só que os salvos, eles já estão salvos, né? O nome deles já está no livro da vida. Mas o livro das obras dos salvos vão ser abertos para quê? Para que eles recebam a recompensa daquilo que praticaram, né? Das coisas que fizeram diante de quem? De Deus. Agora, os condenados não. Os condenados, o único livro que vai ser aberto é o das obras, porque o nome deles não estão no livro da vida. E vai ser explicado, né? O porquê que eles vão ser condenados. Tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, o estudo de hoje é esse. A única coisa que a Bíblia nos dá detalhes é isso. Que o julgamento vai ser algo público, né? E vão ser abertos livros, que é o livro das obras e também o livro da vida. Então, é somente isso que a Bíblia fala a respeito do julgamento. Não existe nada de telão, nada disso. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se assim Deus, ele nos permitir.